E aí, galerinha, boa noite, 22h44, 9 de 1 de 2021. Eu vou logo fazer o vídeo que fica mais fácil aí pra gente acompanhar no final de semana, né? Então, vamos sem mais enrolações aqui falar de gráfico. A gente vai começar aqui, galera, falando da semana, que a semana foi realmente uma semana bem positiva pra gente, né? Nossas análises aí bateu fielmente, né, com o que a gente tinha falado. E aqui a gente tem um pregão de segunda, né? Pregão de terça, quarta, quinta e sexta. Certo? A gente chegou aqui nessa expansão máxima aqui dos 127%, que eu tinha falado na quinta-feira, que a gente poderia ter dificuldade para passar dessa região. E se a gente passasse dessa região aqui, a gente poderia virar uma onda impulsiva para cima, que era uma coisa que eu acreditava muito, tá? E se a gente não rompesse essa região aqui, a gente poderia ter uma correção, porque aqui passaria a ser uma onda corretiva, né? Essa subida aqui poderia ser apenas uma onda corretiva desse primeiro movimento de onda A. Certo, galera? O que acontece agora? Como a gente já ganhou essa expansão de 127%, que estava ali localizado nos 124.490 pontos, a gente começa aqui a armar uma onda impulsiva para cima, tá? A gente tem um ABC micro aqui nessa região, que se for traçar aqui, ó, onda A, onda B, onda C. Vai bater lá nos 127 mil pontos, 126 mil pontos, tá? Essa aqui é uma onda, uma possível onda C, aqui no gráfico não, aqui fractal, né? Porque a gente tem a maior aqui, a principal, e tem essa fractal, certo? E eu acredito muito, né, que aconteça, até mesmo porque, o que acontece? A gente está em uma região aqui de sexta-feira, a gente deixou uma região de valor, que está aqui localizada aqui nos 123.265 pontos, tá? Isso aqui é uma região, galera. Então, né, esse preço aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês essa área de valor passando aqui nesse movimento, perto aqui da VWAP do dia, né? Então, a gente tem esse nível aqui, ó. Eu vou marcar para vocês, para ficar mais fácil de entender. Então, a gente tem... Vou ver aqui, galera. A gente tem esse nível aqui, né, que é um nível de suporte. Isso aqui a gente já sabe que é um nível de suporte porque os players acumularam aqui. Na quinta-feira, galera, eu falei que a gente poderia vir buscar esse nível para poder fazer essa subida. Só que a gente não veio fazer esse teste aqui nessa POC D-12, no caso, né? A gente não veio fazer esse teste aqui. O mercado não teve força para vir buscar essa região, certo? Ou seja, eu costumo falar que essas zonas aqui são virgens, não foram tocadas, né? Então, um sinal aqui também que a gente tem que ficar bem ligado, um sinal de força aqui nessa região, que se for testado, né? Como ela não foi violada ainda, não foi testada, então a gente tem aqui um padrão aqui bem interessante aqui, uma score bem interessante, tá? A gente vai marcar também, lógico. Pronto. O que acontece? A gente tem uma acumulação, a gente tem uma reacumulação e a gente tem um padrão ABC sendo rompido aqui para cima do 127, que dá indício a uma onda impulsora, tá? Mas, o que pode acontecer com isso? Antes de pegar essa onda impulsora, a gente pode cair para fazer um teste nessa região, que é uma região de POC, uma região de suporte, para a gente poder disparar. Geralmente, se esse gap aqui abrir abaixo desse 127%, com certeza a gente pode fazer aqui uma onda corretiva aqui nesse nível para poder pegar o embalo aqui e retomar o fluxo comprador. Isso é bem fácil de acontecer, tá? Bem fácil de acontecer. E isso aqui também, o que aconteceria? A gente tem uma LTA aqui, ó, para quem gosta de operar LTA, né? Mesmo que se a gente romper aqui, geral gosta de entrar vendido porque rompeu uma LTA, tá? E eu vou falar um pouquinho disso aqui também. Então a gente pode fazer essa onda corretiva, pegar esse ponto aqui para subir, ou então testar aqui também com uma onda corretiva para pegar a retomada de alta, porque isso aqui são dois níveis de suporte bem importantes, tá? Eu não acredito que a gente rompa na segunda-feira esse nível aqui e nem esse nível, né? Mas vai que o gap abre lá para baixo nessas regiões aqui, a gente tem um nível, vai ficar com um nível de suporte nessa região e um nível de resistência nessa região, coisa que eu não acredito,
tá? Mas que pode acontecer também, certo? Até então, essas duas regiões que eu vou deixar na descrição do vídeo são regiões que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque são posicionamentos de instituições, tá? Tanto nesse nível, como os demais aqui para baixo. Só que aqui tem muito chão para pegar, né? Então acho que a gente já passou por essa etapa dolorosa aqui nesse momento, certo? Então eu vou tirar isso aqui para vocês. E o que acontece que eu falei aqui da LTA, né? Eu vou traçar aqui, ó, um canalzinho aqui falando um pouquinho aqui de canal não, perdão, desculpa. Eu vou traçar aqui a LTA, cadê a LTA aqui, ó? A LTA aqui. Vou traçar a LTA, peraí. O que acontece? Muita gente gosta de fazer isso aqui, ó. Vou traçar uma LTA zona aqui, ó. Vou traçar uma LTA zona aqui. Vou aumentar a espessura dessa LTA, vou botar 5 para ficar melhor. Pronto, tá sem uma LTA aqui. Então, geralmente a galera gosta de entrar vendido quando rompe uma LTA. Pode dar certo? Pode. A gente romper aqui e vir para baixo. Porém, a gente tem que ter em mente que a gente tem regiões de suporte nessa região aqui. Então, né, a gente tem que ficar bem ligado. Eu não entraria, justamente porque a gente tem essa região aqui e muito mais aqui também. Mas geralmente acontece esse tipo de movimento e aí pega muita gente aqui, pega muito stop porque ele faz aquele movimento em V, né? A gente faz o movimento em V aqui. Esse movimento em V, eu estava até assistindo uma aula de Marcelo Ferreira, que é um trader que eu gosto muito de observar. Ele estava explicando justamente desse padrão em V quando a gente rompe uma LTA ou uma LTB, né? Ou seja, ele pega aqui um ponto, vamos dizer que esse ponto, tá? E vamos pegar aqui esse ponto, esse fundo, tá? A gente tem um canal aqui, a gente traça um canal desse topo e desse fundo, e a gente vai expandir para baixo esse canal, beleza? E esse canal, o que acontece? Dá em cima da POC, que aí a gente traçando outro canal aqui, ó, outra linha, ó, vai dar em cima da POC. Isso aqui ele geralmente chama de zona, se eu não me engano, gente, se eu estiver errado, vocês falam. Ele chama isso aqui de zona neutra, tá? Ou seja, se rompe essa região aqui, ele não entra vendido, só vai entrar vendido se romper essa região. Faz todo sentido, porque se a gente rompe essa região aqui, a gente rompe esse nível de suporte. Então ele chama isso aqui de zona neutra. Então geralmente o mercado, quando tende a perder uma LTA ou uma LTB, pode ver que ele faz um movimento em V, tá? Então, ou seja, se a gente vir aqui, ó, cadê, cara, eu tirei o ponto aqui, vamos botar aqui. Aqui, ó. Se ele vem aqui, perde essa estrutura de alta, tá? E não perde essa zona neutra que ele fala, a gente pode fazer esse movimento aqui, ó. E justamente em cima de uma POC, né? Em cima de um posicionamento de instituição. Então casou bastante esse tipo de movimento, certo? E se a gente perde essa zona neutra aqui, que está em cima de uma região de suporte, possivelmente a gente vai buscar esse nível aqui, que é o nível que tá aqui, ó, nível do dia 7 de janeiro, tá? Então, tipo assim, eu gosto muito de dar ouvido para Marcelo Ferreira, porque realmente ele tem uma cabeça bem top mesmo, bem avançado, o cara manja bastante de gráfico, tá? Então, isso aqui é um movimento interessante e é um movimento que a gente tem que ficar de olho, tá? Então, faz todo sentido a técnica do cara, realmente o cara é bem fera, tá? Falando nesse tipo de movimento aqui. Beleza, mas vamos aqui para nossas análises mesmo, tá? Só quis falar para vocês que faz sentido esse movimento em V. Geralmente eu não uso esse tipo de análise aqui, né, traçando esses canais, porque eu tenho nível de POC aqui, tá? Então eu sei que até aqui é uma região de suporte, então não preciso traçar essa linha para entender isso, tá? E como o cara lá opera gráfico limpo, então para ele é bem viável fazer isso. E o cara é fera, viu? Aconselho vocês aí estudarem um pouquinho com esse cara, porque realmente ele tem uma cabeça bem avançada. Certo, tá? Então, visando isso aqui que eu falei aqui, então eu acredito
acredito muito que o mercado pode fazer esse movimento aqui, tá? Esse movimento corretivo em cima dessa região de POC, e aí a gente faz esse movimento de alta, mesmo rompendo, tá? Mesmo rompendo essa LTA. Isso aqui pode acontecer, tá? É um cenário que, se eu fosse operar pela manhã, é um cenário que eu esperaria para poder fazer uma entrada aqui e stop bem aqui, tá? É um tipo de movimento que eu acredito, tá? Mas o gap pode abrir lá para cima? Pode. E aí, o que eu vou fazer? Nada. Eu vou esperar o mercado andar, dinheiro entrar na mesa para tomar alguma decisão, tá? Para tomar alguma decisão. Meu operacional é um operacional voltado em posicionamento de instituições. Então, olhar para cima, não estou vendo nada, estou cego. Então, não vale a pena para mim tomar risco, tá? Mas nessa região aqui vale muito a pena tomar risco, certo? E vamos aqui agora. Então, vamos aqui agora aqui pro gráfico, galera. Eu não operei, né, na sexta-feira, mas a gente teve um movimento interessante, pô. Movimentos esses que, particularmente, a gente operou a semana toda, que foi ponto de controle, né? E esse aqui foi aquele movimentozinho que a gente chegou aqui, ó, no gráfico de 10 minutos. Foi esse movimento que a gente chegou aqui, ó. Olha só que interessante, que a gente deixa um grande pico de volume vendedor nessa região. E se a gente for botando aqui, ó, foi o maior de tudo o pregão. Esse e esse aqui, ó. Comprador e vendedor. Ou seja, marcamos um ponto de controle nessa região que foi aqui, ó. Houve um rompimento, só que o fluxo mais baixo nessa região. E aí foi para cima, caracterizando aqui um falso rompimento com um volume baixo. Ou seja, aquela famosa armadilha de fundo, tá? Voltou, subiu, voltou para testar. Cadê o fluxo? Sem fluxo. Nem ameaçou o ponto de controle para romper. Entradinha nessa região. E aí essa onda aqui, ó. E aí a gente tem o ponto de controle. Vou tirar esse ponto de controle aqui para... Tô falando aqui dele só porque eu não falei na sexta-feira. Vou falar aqui dele aqui. Onde que foi o maior pico de volume? Aqui. A gente pega, marca um ponto de controle nessa região aqui. Ou só que acontece, a gente rompe, voltou aqui para baixo, testou aqui, veio para baixo. Só que interessante. Olha o interessante aqui, ó. Olha o interessante aqui, ó. Onda A, onda B, onda C, tá? Ah, não bateu no 127%, no 100%, não. Cara, aqui tem um padrão ABC aqui, nítido aqui nessa região. E aí a gente ainda dispara depois disso aqui, ó. Entendeu? A gente caiu, fez um topo mais baixo do que o outro, fez um topo mais baixo do que o outro, tá? Mas a gente não teve força aqui e o fluxo também estava baixo nessa região aqui. Também dava uma comprinha nessa região para surfar nessa onda aqui, tá? Então o pregão de sexta-feira também foi uma mãe, certo? No gráfico diário, a gente já rompe essa região aqui, essa concentração de volume. Vou até tirar daqui. Eu até tinha comentado antes que essa região era uma região que a gente não ia ter muito problema, e realmente a gente não teve muito problema nessa região, a gente rompeu, e aí a gente está vindo buscar o próximo nível. Eita merda. E aí a gente está vindo buscar o próximo nível, que é nos 133 mil pontos. Acredito muito nessa expansão, acredito muito que a gente vai buscar esses níveis aqui. E quando o preço chegar nesses níveis aqui, tá? Se chegar também, aí a gente tem que ficar com as anteninhas ligadas, porque aqui pode dar merda, tá? Pode acontecer alguma coisa, não sei, mas aqui a gente tá dando aqui a entender, quando chegar no 100% dessa onda, que pode ser uma onda corretiva, tá? E aí a gente vê uma correção para baixo. E aí pode acontecer alguma coisa aí com o mercado, não sei. Eu sei que aqui, nesses 133 mil a 144 mil, são regiões perigosíssimas, tá? Se o índice chegar. Então aqui é pra gente tomar muito cuidado nessas regiões. Por enquanto eu acho que sim, a gente ainda vai chegar nos 133 mil. Isso aqui eu tô falando para vocês desde do tempo lá dos 109 mil pontos, tá? E desde também quando a gente rompeu essa zona de decisão aqui, ó. Sempre depois de romper uma decisão, como eu falo para vocês, sempre depois de uma onda corretiva, vem uma onda de impulsão. A gente teve uma onda corretiva? Não teve. Por quê? Porque a gente ganhou 127 e não perdeu. Então a gente foi para cima. Se a gente passa
esse preço passa a trabalhar acima de 127%, é uma onda impulsiva e não corretiva. Foi o que aconteceu aqui, tá? Então, acredito muito nessa expansão, tá? O que mais que eu tenho que falar para vocês? Acho que de índice é só isso. Vou mostrar para vocês aí o gráfico do Bitcoin também. Vou falar um pouquinho para vocês que me perguntaram umas coisas interessantes sobre. Então, eu vou falar lá para vocês, lá na outra plataforma, beleza? Então, índice, é isso que eu queria falar com vocês. Vamos ficar ligados nesses movimentos aqui para segunda-feira, tá? Acredito muito que a gente pode buscar sim essas zonas aqui para poder subir de novo, beleza? Não se afoguem para entrar, não precisa afobação, espera a gente chegar em zonas saudáveis para poder fazer trade, galera. Não precisa ficar clicando toda hora, tentar adivinhar se o mercado vai reverter ou não. Tenta fazer isso quando tiver uma simetria boa, tá? Então é isso aí, galera. Tamo junto. E agora eu vou falar um pouquinho do gráfico do Bitcoin, tá? Galera, falando aqui do gráfico do Bitcoin, eu vou falar bem rápido, tá? Eu uso a plataforma TradingView para fazer análise de mercado do Bitcoin. Faz muito tempo que eu não olho Bitcoin, na verdade, tá? Faz muito tempo, mas teve uns movimentos que tinham me interessado ao longo do tempo. Então, para quem me seguia lá no Insta, o meu antigo, eu sempre colocava lá meus aportes no Bitcoin, né? Eu cheguei a comprar Bitcoin a 13 mil reais, cheguei a comprar a 14.500 reais também na época, né? Eu acabei fazendo uma bela de uma compra nesses valores. Enfim, não estou mais posicionado, tive problemas, tive que sair, né? Não estou mais posicionado, infelizmente não estou mais posicionado. Isso aí me deixa puto, mas acontece. Enfim, galera, duas coisas interessantes que aconteceram com o Bitcoin. Vamos ver aqui, ó. A primeira coisa que me chamou a atenção foi esse nível aqui, ó. Esse pico de volume, que é um volume muito alto. Se vocês forem ver esse gráfico aqui, cara, diário ou semanal, não sei. Vamos ver aqui, estou no gráfico diário, tá? Estou no gráfico diário. Então, esse pico de volume aqui nessa região, porra, foi um pico muito grande. Vocês têm noção do que é isso aqui, galera? Olha o financeiro que entrou aqui. A gente tem uma região, isso aqui é o Market Profile, para quem não sabe, a TradingView disponibilizou agora gratuito, porque antigamente só tinha pago, se eu não me engano, agora disponibilizaram gratuitamente. Não sei se é há pouco tempo, mas eu vi um vídeo aí e eu vim testar esse indicador, que é um indicador que realmente eu não vivo sem, cara. Isso aqui para mim é um dos melhores indicadores de volume que tem atualmente, tá? Então a gente fez esse pico de volume aqui muito grande, tá? Dentro do Market Profile, né? A gente teve aqui uma grande acumulação e a gente fez esse pico aqui justamente aqui, ó, absorveram tudo nessa região. A gente caiu em ABC, eu nem sei se foi um ABC aqui, não dá para traçar aqui, mas não sei. Enfim, aqui já ia chamar minha atenção demais, se eu estivesse olhando o gráfico diário, direto, né? Mas eu não olhei, mas aqui ia chamar minha atenção demais, aqui foi no mês de maio, foi maio. Deixa eu ver se foi maio, galera. Que ficou bem em cima isso aqui, março, tá? Foi no mês de março aí de 2020, que foi essa grande concentração aqui de volume. Então, nota que a gente teve essa grande concentração de volume e a gente não perdeu o fundo anterior, que seria um ponto de controle aqui nessa região, né? A gente poderia marcar um ponto de controle aqui nessa região. Pronto. Beleza? Ficou torto, mas tudo bem, que é um ponto de controle porque é o maior fluxo, tá? Em momento algum, o preço trabalhou abaixo desse ponto de controle, muito pelo contrário, ele começou a trabalhar acima do ponto de controle. Ou seja, se um monte de gente entrou vendendo, por que o preço está trabalhando acima do ponto de controle e não abaixo? Então a gente tem uma divergência aqui, uma força muito forte compradora, que foi o que absorveu essa pancada aqui, tá? Então a causa do movimento de alta do Bitcoin foi justamente isso aqui, ó, esse financeiro que entrou aqui nesse mês de março. Então a galera aproveitou aqui para comprar bastante, tá? E aí levou o preço para cima, rompendo o Market Profile, e aí disparou. Cara, aqui, tipo, não tem nem o que falar do Bitcoin, não tem como traçar aqui um alvo para falar, pô, vai chegar aqui, não sei. Tá? A única coisa que eu vou ficar observando, que agora eu estou interessado, né, porque tem essa ferramentinha aqui, essa ferramentinha é muito boa,
Então, o que eu vou ficar ligado aqui nos demais dias é se acontecer isso aqui, ó. Tá vendo esse financeiro que entrou aqui? Se a gente for traçar uma média aqui, ó. Aqui, ó. Vou botar bem fininho aqui. A média de preço, de volume, estava por aqui, ó. Quando chegou nessa região, estourou, tá? Então, ou seja, atividade ultra profissional aqui. Então, quando esse volume aqui começar aqui, ó, começar a explodir em alguma região, tá? Quando ele começar a explodir, esse volumezinho que vocês estão olhando aqui começar a explodir no topo, a gente tem que ficar em alerta. Por quê? Porque é nesse momento que a galera está se desfazendo das posições. Então a galera comprou aqui, bastante, os profissionais, e aí quando a gente olha um volume desse no topo de mercado, a gente marca aquele famoso ponto de controle e vai ver se o preço está trabalhando acima desse ponto de controle ou abaixo desse ponto de controle. Se a gente faz um volume tão grande como esse aqui e começa a trabalhar abaixo do ponto de controle, dá a entender que a gente tem uma desova de posições aqui dos grandes, tá? Aqui foi o contrário, aqui em vez de ficar para baixo, subiu, que foi embaixo, né? Lógico, né? Absorveram aqui, então acumularam, então foi para cima. Então, quando, o que eu vou ficar olhando? Quando esse movimento acontecer e o preço começar a trabalhar abaixo desse ponto de controle dessa galera aqui, significa que o mercado encontrou oferta nessa região e os grandes estão desfazendo suas posições e aí a gente pode sim ter uma correção no Bitcoin. Então, por enquanto, é muito complicado de falar que encontrou resistência o Bitcoin. Realmente não dá para saber. Realmente não dá, tá? Mas a gente tem que ficar ligado no financeiro. Se esse financeiro aqui aumentar, aí a gente tem que ficar ligado e traçar aí um ponto de controle e observar nos demais dias como é que o preço vai se comportar. Beleza, galera? Então é isso aí. Tamo juntos. Espero aí que segunda-feira seja uma semana boa para todos nós, né? E é isso. Qualquer dúvida aí, só deixa mensagem. Tamo junto. Valeu, galera.